Hora de futebol agora, porque o Vasco confirmou hoje a venda do meio-campo Marlon Gomes para o Shakhtar Donetsk da Ucrânia. E tem gente chegando também. O lateral esquerdo Vitor Luiz, de 30 anos, está saindo do Coritiba e vai assinar com o Vasco. E agora a gente vai relembrar o Expresso da Vitória e uma das conquistas mais importantes da história do clube. O Vasco da Gama é o campeão, o primeiro clube campeão sul-americano. A Força do Gigante. É o nome do filme do diretor Marco Antônio Rocha. Estrelando o Expresso da Vitória, protagonista de um feito memorável em 1948. O Campeonato Sul-Americano de Campeões foi o primeiro campeonato continental de futebol de clubes no mundo. E o Vasco foi o primeiro campeão. O Vasco é pioneiro nisso. Como pano de fundo, as batalhas, as origens, toda a representatividade da instituição que nos anos 1940, no Rio de Janeiro, ainda capital federal, se orgulharia de ser o Clube do Povo. Então, São Januário e o Vasco é um estádio e um clube que vão muito além da relação com o futebol, uma relação social, de luta política, pela inclusão, pela igualdade. Então, a gente faz esse panorama todo para mostrar em que caldeirão cultural o Expresso da Vitória nasceu. Para contar essa história, gente que cresceu de ouvido colado no rádio, acompanhando ídolos dos anos 40, como Barbosa, Friaça, Maneca, Danilo, Ademir. Aquele Expresso da Vitória levou o Vasco a ter uma gama enorme de torcedores. Muitos deles viram naquela paixão um traço de identidade. O Vasco me acalentou e me deu essa referência de entender a raça negra no esporte, a sua importância. Foi gente que se inspirou no Vasco e em quem era Vasco. Você ter pessoas assim como o Jamelão, Nelson Sargento, Nelson Cavaquinho, né? Zequete, eram pessoas inclusive muito ligadas assim com o Vasco. Eu não sei se tem uma relação do Expresso surgir nesse caldeirão e ser um grande clube, um grande time por causa disso. Mas com certeza não tinha time melhor para representar essa grandeza como o Expresso. A conquista do Campeonato Sul-Americano de 1948 eleva o Vasco a um patamar em que, na época, nenhum outro clube brasileiro estava. Afinal, era uma competição inédita que reunia os principais campeões da América do Sul e que, anos depois, serviria de inspiração para a criação da Libertadores. Foram 6 jogos, 4 vitórias e 2 empates. O último que garantiu o título contra o River Plate, de craques como Labruna e Di Stéfano. 12 gols marcados, 3 sofridos. Mas, para o diretor do documentário, um problemão. O grande desafio foi quando a gente se deparou na frente da timeline do filme e ela está completamente em branco, assim. Não havia imagens dos jogos, nem do Brasil, nem no Chile, sede da competição. Os lances tiveram que ser recriados por animação. Usei as lembranças de Canal 100, as revistas em quadrinho do Will Eisner, que era um cara que desenhava em preto e branco e ele pegava assim pesado nas sombras, né? Também não existiam narrações originais perdidas no incêndio na Rádio Mairink Veiga. O narrador Evaldo José foi convidado para reproduzi-los. Uma celebração emocionante dos jogadores do gramado. Jogadores que agora são heróis e heróis são eternos. Atravessam o tempo na delicadeza das lembranças. Vivem e renascem as histórias contadas de geração para geração. Todas as gerações de vascaínos que não acompanharam as façanhas do Expresso da Vitória estão convidadas para revivê-las a partir de agora. Um delicioso exercício de imaginação. A diferença do jogador comum para o jogador especial é que o jogador especial, ele já sabe qual a sequência que o lance terá, e o jogador comum não. O Eric Marcos pode ser uma das boas novidades do Vasco essa temporada. Ano passado se lesionou. Agora, como vários jogadores, eles têm problemas de formação. A finalização. Eu conto sempre essa história conversando com um ex-jogador outro dia. O Brasil, você forma lateral que não sabe marcar, meio campo que não sabe passar, atacante que não sabe chutar. Aí ele vai pro time de cima. E a gente até naturaliza. Fala assim, e o fulano? O fulano não sabe chutar. Mas o que ele é? Atacante. Ah, é? E ele não sabe chutar.
Não, ele não sabe chutar. Ele se movimenta bem, ele ocupa espaço, mas ele não tem fundamento. Essa questão do Payet, outro dia eu não vou falar o nome do jogador, não, eu encontrei com um jogador do Vasco, agora em janeiro aqui no Rio. Jornalista guarda segredo agora? Ah, não, porque a resenha foi longa, né? Eu não vou entregar. E ele estava falando do Payet, da importância do Payet, e aí a gente fala isso aqui, né, aqui no estúdio, às vezes até quando a gente vai ao estádio, mas o cara que vive o dia a dia é diferente, ele fala da importância do campo, obviamente do Payet, mas da necessidade de um ídolo, né, que o Vasco ressente. O Vasco é um time gigante, tem ídolos, inclusive tem um na presidência hoje que é o Pedrinho, mas de uma referência que esteja em campo para o torcedor, que a gente está vendo aqui no Telaço, essa belíssima foto do Leandro Amorim, que está inclusive nas redes sociais do Vasco, linda, cara, é São Januário, né, com a arquibancada, todo mundo com o celular ligado, lá com a lanterna, e o Payet aí, a grande estrela da companhia no momento, olhando essa torcida do Vasco. Esse jogador falou comigo, cara, é bom pra gente. A torcida concentrar os olhares nesse cara, porque ele tem tamanho para aguentar e ele tá afim. Essa foi a frase que ele me falou. Ele tá muito afim. Isso aí, falando do ano passado, daquele gol importante que ele faz contra o América. É muito importante para a permanência do Vasco. Isso é o mais importante, o gol contra o Fortaleza. Porque o Orejano, por exemplo, não está afim. O Orelhano. O Ramon Dias falou sobre isso ontem. Ele não quer ficar. Ele não quer ficar. Se o cara não quer ficar, e ele jogou bem essas 2 partidas do Vasco iniciais no campeonato. Ele não quer ficar. A gente nota que é um jogador de qualidade, a batida na bola dele é diferente. Ele é um cara que ocupa aquele espaço, corta para dentro, bate com a perna esquerda. Ele não quer. O Ramon falou ontem. Dele, do Marlon Gomes e do Gabriel Peck. Ele não quer ficar, gente. O Ramon Dias falando sobre o Orelhano. Hablamos con él, es un jugador que quiere salir, él se quiere ir, entonces por eso el club le está tratando de buscar una sistemación para que pueda ir seguramente en otro club. Me gustan los jugadores que se quieren quedar en Vasco. Él pidió para salir y bueno, seguramente le encontraremos el club le va a encontrar una sistemação para que possa jugar. Sabe o que eu gosto, Igor? O quê? É a objetividade do Ramon Dias em entrevista. O Ramon, desde a célebre frase Vasco não vai cair, ele criou uma conexão com o torcedor, e o torcedor, quando o vê falando, sabe que ele está sendo sincero. Ele poderia maquiar, não, temos que ver o Orelhano. Não, ele não quer ficar. Assim, e ele fala nessa entrevista também sobre o Peck e sobre o Marlon Gomes. O Peck indo para o futebol americano, o Marlon Gomes indo para o Shakhtar. Eles não querem ficar. Você não pode, não adianta você querer ir contra o desejo do jogador. Se ele quer sair e tem mercado, o que você vai fazer? E no caso do Marlon e do Peck, com propostas interessantes para o Vasco. Mas a questão... O Orelhano é diferente. É uma solução que o Vasco tem que São situações distintas. O Orelhano não se adaptou ao Brasil. Exato. É isso. Então, jogador de futebol não basta descer até o RH e conversar. Exato. Tem um vínculo de O bom do Ramon ser direto assim, Lozete, é que ele acaba com uma discussão que existe no meio da torcida do Vasco. Talvez o Orelhano seja o jogador de lado de campo que o Vasco nitidamente precisa como reforço, e o próprio Ramon Dias fala isso na coletiva. Não vai ser o Orelhano. Então, se o torcedor imaginava, pode ser que recupere, não adaptou no início, acabou. Acho que o Orelhano é uma solução, é tratado assim, que solução que a gente vai dar para o Orelhano é o que pensa a diretoria do Vasco. Bota o campinho, né, do Vasco começando o jogo de ontem, aí contra o Madureira, seu Sport TV, para eu passar aqui para o Lozete, a necessidade desses reforços, daqui a pouco a gente vai ouvir o Ramon Dias falar. Ele fala que é do meio para frente. É do meio para frente e eu concordo com ele. Esse campinho é do time reserva, né? É o do time misto, né? O time começou, né? Eu acho até que é o reserva. O Léo Jardim é titular, o Paulo Henrique pode ser. Só o Léo Jardim, do Léo Jardim fez um bom jogo. O Maicon pode ser um titular. O Rojas deve baixar pelo lado direito. O Julião, reserva de fato. O Zé Gabriel é o titular ali. O Piton é o titular daquela posição. Tem o Zé Gabriel, que hoje o Vasco não tem um 5. Exato. Então, o Zé Gabriel pode ser o titular no início. Quando ele fala do meio para frente, eu acho que ele já está começando a contar o meio a partir do Zé Gabriel. Eu também acho. Um jogador que ganhou muita importância com o Ramon, né, que tinha sido descartado anteriormente. Exatamente. Mas eles estão atrás de volante. Não, sim, mas eu digo assim, ele precisa de um jogador para competir com ele por posição, para ser... Ele precisa de um titular. Ele quis o Cuejar, agora está pelo esforço. Eu acho que ele vai trazer um titular. O Vasco é o titular, não é o Zé Gabriel. Mas, não, eu sei, mas a questão do Zé Gabriel é assim, ele está na disputa agora. Sim. Ele chegou a ser descartado. Quando houve a necessidade, ele supriu. Hoje, o cara que chegar vai ter que jogar mais que ele na prática, não na teoria. Teoria, o Cuejar joga mais que ele. Pode ser até o Medel, esse cara ali. Ou um terceiro, pode jogar mais que ele. Jogador por dentro. O Medel pode ser esse primeiro ali também. Ele tá usando muito o Jair. O cara que está encaixando ali agora é o Jair. Para mim, até o primeiro da fila. Assim. O Jair é o cara
cara que dá qualidade de saída de bola, dá consistência para o jogo no centro de campo, apoia também o Payet mais à frente. Isso é um amadurecimento de time, né? Aí já é o time que terminou, né? Já o Jair naquela posição de 5, com o Payet junto com o Paulinho, o Praxedes sai, o Praxedes muito criticado pelo torcedor. O Praxedes é um jogador que estacionou. O Praxedes, se você pegar um jogador como ele, quando ele surgiu no Internacional, depois ele vai para o Bragantino, mas se você fizer um recorte de todas as atuações, elas são lineares. Ele não é um jogador que a carreira tenha evoluído. O jogador de meio de campo não pode se satisfazer em tocar para o lado e para trás. O jogador de meio de campo ele tem que ter a ambição de fazer com que o seu time jogue em direção ao gol adversário. Se você olha o jogo desenvolvido pelo Praxedes, é muito um jogo lateral para trás, lateral para trás. E lento, né? E lento, cadenciado, num modo de cadência que tira a dinâmica do time. Você pode, muitas vezes, cadenciar o jogo, dependendo do roteiro que o jogo apresenta. Mas então, eu olho para o Praxedes assim, ele precisaria ter um técnico, e ele ter a ambição também, de ser mais objetivo no jogo, como meio-campista. Falta o sem bola para ele também. O que tirou ele do Bragantino foi a incapacidade. O Bragantino é o time que mais pressiona o adversário na saída de bola. E ele chegou pro lugar do Claudinho, foi a maior contratação da época do Bragantino, e ele não conseguiu sustentar o ritmo de pressão que o Bragantino exigia dos seus jogadores para pegar o goleiro, pegar o zagueiro adversário, pegar o volante adversário. Parece que é mais ou menos por aí, né? Intensidade, a intensidade baixa. A rotação dele precisa aumentar. Não sei se fisicamente ele precisa evoluir, e aí não sei quais são. Precisa se conscientizar primeiro disso, né? Isso tudo entra no que falou o Ramon, nessa questão do Ramon ser direto, no que ele fala ontem sobre o jogo e sobre o reforço. Talvez passe também pela posição hoje ocupada pelo Praxedes. Vamos escutar o treinador do Vasco aí, tudo que ele falou, além de Orellana. Son la estrategia que tenemos para tratar de poner a todos los jugadores bien en este periodo. Y realmente salió por ahí en el primer tiempo, no estuvimos precisos, no tuvimos tantas chances. Y después con los cambios, sí, el equipo empezó a funcionar, empezamos a crear situaciones, convertimos 2 goles, podíamos haber convertido más, pero todo en un periodo de preparación. La gente, el público, tiene que tener paciencia con el equipo porque en el primer tiempo pusimos jugadores jóvenes que no habían jugado y que recién se están adaptando a lo que es nuestro juego y nuestra táctica. Necesita tener más paciencia y apoyar todo el partido. Vasco, el equipo necesita el apoyo de la gente. Y después demostramos que vamos mejorando y el equipo mejoró y pudimos ganar muy bien. Estoy contento. Me gustaría a mí personalmente que la necesidad del equipo es de mitad para adelante. Algún atacante más, algún volante más, porque hay muchos compromisos y muchos partidos para jugar. Y necesitamos ahí adelante porque tenemos Paulo y Rayán, que es muy joven. Mirá, con respecto a Forza, es un jugador muy joven, con mucha experiencia. Está en la selección de los juveniles y es un jugador, a pesar que tiene muy corta edad, tiene 130 partidos en primera división, tiene una experiencia enorme, nos puede ayudar, va a crecer seguramente con un club diferente, con un club que tiene que ser protagonista y ojalá se pueda adaptar rápidamente. A mí me gustan mucho los jóvenes, pero a su debido tiempo, no exigirles tanto porque la presión es grande que existe Vasco. Vasco es un equipo grande, tenés que ser protagonista. Vieron, en el primer tiempo Vasco no ganaba y la gente, tienen que estar tranquila. Segundo tiempo festejó y se divirtió, así que es un equipo grande, hay muchas presiones, pero por eso hay que estar tranquilo. Vamos a disfrutar lo que tenemos y vivir el momento lindo que estamos teniendo. Hay que disfrutar, que la gente disfrute. Pero estoy muy contento con el grupo. Nos falta algunos refuerzos que espero que em muito pouco tempo van a chegar. Acho que fica claro o entendimento do Ramon sobre a torcida do Vasco, assim, do bom humor que fala, sabe, do carinho que fala. A questão importante que a gente está vivendo no futebol brasileiro, com a chegada de algumas SAFs que encaram a temporada de maneira diferente, é a maior sinceridade das pessoas dos clubes em relação ao que representa esse período do ano para o futebol brasileiro. Que não adianta, a gente está comentando uma extensão da pré-temporada, é isso. O Flamengo nem no Brasil tá, o Bahia chegou outro dia. O Vasco também, né? Tava no Uruguai. O primeiro jogo
jogadores aqui, Payet. Então, eles estão sendo mais claros em relação a isso para o torcedor, porque a gente, é uma cultura que se criou e que tem que se desmontar, porque não pode ser muito distante a realidade entre como os clubes, os seus treinadores, as suas comissões diretorias vão encarar essa época do ano e como o torcedor vai encarar essa época do ano. Senão vai ter conflito todo jogo, porque nenhum time vai entrar todo jogo com a mesma formação, a formação principal, jogando com a intensidade lá em cima, porque eles sabem que o ano é muito longo. E isso tem que ser colocado de maneira clara, como foi por ele. O possível motivo da rapidez na negociação entre Vasco e Inter por Keiler. Fala família Cruz Maltina. Se você não quer perder nenhuma notícia do nosso Vascão em primeira mão, já se inscreve nesse canal agora. Na última quarta-feira, o Internacional, com um time praticamente reserva, empatou sem gols com o São Luís. O confronto pela segunda rodada do Campeonato Gaúcho foi disputado em Ijuí e teria ocorrido após um ato de indisciplina de um jogador. Segundo informações do jornalista Wagner Martins, divulgadas através de seu canal no YouTube, o goleiro Keiler tentou desobedecer às ordens da comissão técnica após ficar fora do banco de reservas no jogo anterior, diante do Avenida. Sem espaço com Eduardo Coudet, o arqueiro teria se recusado a viajar para Ijuí e precisou ser convencido pelo Internacional a fazer parte da delegação, afinal o técnico só tinha Antony e ele como goleiros disponíveis no elenco principal. Após o ocorrido, então, o Clube do Povo decidiu avançar nas negociações para uma saída do jogador, que está próximo de ter empréstimo confirmado para defender o Vasco da Gama até o final desta temporada. Além disso, a situação gerou um impacto negativo no ambiente interno do Internacional, levando a diretoria a reavaliar a postura disciplinar dos jogadores e reforçar a importância do comprometimento com as decisões da comissão técnica para o bom desempenho da equipe ao longo da temporada. Assista esse vídeo que está aparecendo em sua tela e fique atualizado com as últimas notícias do nosso gigante da colina. Até a próxima!